Ei, pessoal, boa noite! Vocês sempre me perguntam se é possível a gente trabalhar junto com as joias com outro serviço. Tem uma outra coisa. Vocês querem saber quanto tempo a gente demora para começar a faturar quando a gente entra num curso, quando a gente tem um caminho, quando a gente tem o passo a passo direitinho, quanto tempo a gente demora para faturar os 3 mil por mês com joias de material PET? O que eu posso te garantir é o seguinte: tem meninas que demoram algum tempo, mas tem muitas outras que rapidinho já começam a faturar mais de 3 mil por mês com joias de material PET em casa, mesmo sem habilidade, começando do zero, mesmo que nunca tenham trabalhado com resina na vida e mesmo levando junto com um trabalho, com um CLT, alguma outra coisa. E hoje, para mostrar para vocês, eu vou chamar a Nath. Ela é uma aluna minha, recente, fazem poucos meses que ela tá no curso, a gente vai confirmar bem direitinho quando a jornada dela, mas o que eu posso te garantir é que ela tá faturando, já faturou mais de 4 mil aí nesses 2 últimos meses. Então, vamos esperar a Nath entrar aqui. Boa noite, meus amores, tudo bem? Se vira, Docinho, vê se você consegue, o que você consegue resolver. Eu vou sair daqui da frente de você. Docinho tá de novo tentando. A gente acabou de testar e tava tudo bem no som. Tira daí que senão eu vou começar a ouvir. Tá de novo tentando. Isso. Aí, procura aí é aqui, alguma coisa daqui, ó. Ou é o padrão, que você tem que deixar no padrão. Configurações aí, padrão. Muda o áudio aí pra padrão. E aí, meus amores, boa noite! No Instagram todo mundo tá me ouvindo direitinho, que eu sei. As meninas aqui do... Tenta esse, ó. As meninas... os dois são voice meter? Clica aqui. Clica aqui. Esse, então. Isso. Agora sim, eu acho, ó. Agora fez o sinalzinho verdinho. Tô achando que agora vai dar certo. Meninas do YouTube, me confirmem aí. Fecha aqui. Me confirmem aí, Ana, Jéssica, Luciana, do YouTube. Vê se o áudio voltou. Meninas do Insta, como vocês estão? Boa noite! Cadê minha Nath? Será que ela chegou? Nath, manda pra mim a solicitação, por favor, quando você me vê. Enquanto isso eu vou responder algumas de vocês, tá? Enquanto a Nath não entra. Jojo e Darwin. Jojo e Darwin, eu já te respondi isso ontem, você já me perguntou ontem, eu já respondi ontem. É o seguinte, quanto é perigoso trabalhar com resina? Inclusive você perguntou aqui, perguntou no inbox, eu te respondi em todos os lugares. É o seguinte, não é nada perigoso trabalhar com resina, contanto que você use os materiais de proteção individual, os equipamentos de proteção individual. Então, enquanto você estiver na sua mesa resinando, você precisa estar com a máscara para se proteger dos vapores respiratórios de qualquer tipo de resina. Tudo bem? Luva, óculos para não pingar no olho, tá? Eu falei sobre isso na jornada. Você assistiu a aula 1 da jornada? Lupe, furei o dedo fazendo o furinho da joia. Não acredito, Renatinha. Renatinha, logo logo é você, hein? Quero te entrevistar aqui. Tá chegando, não tá, Renatinha? Eu já tô aqui, em Cantário. Não mexe nisso. Então, é alguma coisa aqui, é entre essas coisas. Ela OBS, então, alguma coisa do OBS. Oi, Oi, tudo bem, meu amor? tá me ouvindo Tô te bem? ouvindo super bem. Tá me ouvindo bem também? Bom. Tô, porque eu não achei meu microfone, tava com medo. Não, não tá dando eco e tô ouvindo super bem. Vamos ver se as meninas falam que estão te ouvindo, porque eu tô. Como você está, meu Eu bem? tô bem. E você? Eu também. Que delícia falar com você Felicidade de estar pessoalmente. aqui. Que Eu te via nos delícia. vídeos do YouTube, ficava assistindo você, sabe? Aí ficava Sei. imaginando que hoje eu tô fazendo uma live com você, muito doido. É muito doido, né? Porque vocês Muito me doido. veem e eu conheço vocês assim como se fosse da vida, sabe? De sempre. Mas quando eu vejo vocês pessoalmente, é tão diferente. Tipo, É, nossa, muda, que vontade de abraçar, sabe? muda tudo. Mas é muito E doido pra mim estar aqui. é muito doido por quê? Me conta. Porque não faz nenhum sentido.
Não faz nenhum sentido. Minha vida não tinha nada a ver com isso, sabe? E de Não, repente estou eu aqui. não sei, começa a me contar, eu quero Vou te entender por contar. que que não tinha sentido. Como assim? Tipo assim, quando que eu pensava que na vida eu ia estar na internet falando com uma professora de artesanato sobre artesanato? É tipo isso? Algo desse tipo? Tipo isso. Eu vou te contar. Meu nome, eu vou falar para as meninas também. Meu nome é Isso. Nathalie, né? Meu nome é Nathalie, eu sou de São Paulo, tenho 35 anos. Sou formada em administração. Não, nunca fiz nada, nenhum trabalho manual. Não tinha nada a ver comigo. Estou há 15 anos no setor financeiro, 13 na mesma empresa. Nem nos meus maiores sonhos eu imaginei que eu fosse trabalhar com artesanato. Então, para mim, é muito doido mesmo. Quando eu falo que é muito doido, não é expressão, não, é real. Me Não fala tem uma nada a ver. coisa. Quanto tempo você se formou lá? Então vamos lá atrás. Quando você se formou de administração, você queria o quê? O que que você pensava? Por que que você fez ADM? Você pensava em trabalhar em empresa já, no setor financeiro, essas coisas de empresa, esses treco aí de gerenciamento? O que que era? Não, não. Eu fiz administração porque eu consegui uma bolsa. A verdade foi essa. Porque o meu intuito era ser fisioterapeuta. Sou muito doida, eu sei. Você Meu é de intuito era Sagitário? ser fisioterapeuta. Não, sou Ah, leonina. não. Nada a ver. Então não sei. Deve ter ascendente, alguma coisa assim, né? Não sei. E aí, naquela época eu não tinha muita condição financeira, então eu não consegui mais pagar o curso de fisioterapia. Consegui a bolsa de 100%, e aí eu falei, não vou deixar passar uma oportunidade de fazer uma faculdade, e depois eu faço o que eu quero, eu vou estudar, vou ganhar um dinheirinho, e aí eu faço o que eu quero depois. Aí fiz a faculdade, entrei na empresa que eu tô até hoje, me Então apaixonei faz pelo. 13 anos lá? Faz 13 anos, fez 13 anos agora, em dezembro. E o que você faz lá? Tudo. Eu sou analista financeiro, mas eu faço departamento pessoal, fiscal, contábil e financeiro. Sou bombril. Aí entra aquela parte que eu te falei da minha saúde mental, que acabou. Eu imagino que deva ser cansativo, né? É. O que que acontece? É desgastante. Eu sei que deve ser desgastante mexer com números, mexer com pessoas, mexer com documentos. Deve ser desgastante, talvez, por causa de ser massivo, todo dia a mesma coisa? Talvez? E a gente está falando de uma empresa de cenografia de eventos. Uma empresa que faz eventos grandes. Então, a responsabilidade é na mesma proporção. Eu, eu sou muito intensa, sabe? Eu tomei pra mim como se a empresa fosse minha, entendeu? Então, todas as dificuldades que a empresa passava eram minhas. Todas as coisas, as lutas, eu trazia pra mim, trazia pra casa, trazia pra tudo. Entendeu? E Entendi. aí, a saúde mental foi embora. Teve momentos da minha... que eu desenvolvia crise de ansiedade, né? Teve momentos que eu apagava. Você já deve Eu ter tido vivia esse tipo de burnout. coisa. Eu vivi. Pra você ter uma noção, Lupe, eu dormia com um caderninho do meu lado, para que quando eu acordasse de madrugada, eu lembrasse as coisas que eu tinha que fazer no dia seguinte e anotava para eu não esquecer. Então, eu Então, tava as suas pirando, meu. acordadas na madrugada, te... você pegava e escrevia um caderninho, sua cabeça não parava, então. Não. E aí eu tive várias crises mesmo de ansiedade e o meu corpo parava a ponto de eu desmaiar mesmo e Imagino. Desmaiar apagava fisicamente? Desmaiar fisicamente? fisicamente. Apagava. Tava aqui conversando com você, apagava. Aí eu fui pro médico, procurei médico, e ele falou pra mim, ou você diminui o ritmo, ou o ritmo vai parar você. E você é muito nova pra isso, né? Eu continuei durante muito tempo ainda nesse mesmo, dando
uma segurada, mas ainda da mesma forma. Até que eu resolvi que eu queria engravidar. Tive várias dificuldades para engravidar, tive muitas dificuldades para engravidar, só que nesse processo eu entendi que eu tinha que parar, porque eu tomava remédio, já estava nesse nível, tá? E se eu quisesse engravidar, eu tinha que parar. E aí eu falei, ou eu vou parar com tudo e conseguir ter o meu sonho, porque eu acho que eu nasci para ser mãe, é o meu melhor papel na vida, e ou eu paro, ou eu vou para onde? Será que vale a pena mesmo? Ganhar mal, eu não ganhava mal, mas será que vale a pena? Acho que não, assim, não, nem se fosse o triplo. Nem se Era que fosse o nem eu na triplo. veterinária. Eu preferia ganhar menos com as joias. Quando eu larguei a vet, no meu caso, eu não sabia se as joias iam me trazer os 10 mil que a vet me dava todo mês, né? Mas eu não tava nem aí. O que eu queria, as contas que eu fiz foram, as contas que eu fiz foram os telefones, né? A linha de celular, a luz, a água, uma despesa de mais ou menos 500, 700 por mês, porque faz anos isso, né? Quando eu parei lá, 4 anos atrás. Então era uma despesa, eu coloquei na ponta do lápis e falei, até com 100 reais uma cesta básica a gente compra tranquilo, né? Não vai ter ovo de comida, mas tudo bem, entendeu? E tudo bem. E aí eu só precisava continuar pagando convênio por causa da Laís internada, por causa da problema respiratório e tal. Então eu precisava ter um convênio bom para um hospital bom, caso eu passasse por isso de novo com ela, porque ela já tinha ficado internada 15 dias na UTI, etc. E precisava do convênio e precisava da escolinha. Porque ela já estava indo na escolinha, apesar de que eu queria que ela ficasse em casa. Então a escolinha era uma economia que eu teria. Uhum. Era meio que isso, sabe? Então eu sabia que se eu ganhasse 3, 4, 5 mil com as joias, estava de bom tamanho e ia sobrar. Porque eu ia passar aperto pela vida que eu vivia. Eu não era gastona, mas a clínica gasta muito. Mas ao mesmo tempo eu tinha ela do meu lado e mesmo passando aperto mesmo, era melhor do que eu ficar ganhando 10 mil na clínica e não por não amar o que eu faço. Imagino que você gosta do que você faz. Assim, Gosto, e acostumei. Eu me acostumei, eu gosto disso. Mas eu cheguei num ponto de falar, será que se eles aumentassem o meu salário, eu ficaria feliz? Poderiam triplicar o meu salário. E aí eu comecei a reduzir o ritmo para poder engravidar. Então eu tive muita dificuldade para engravidar, eu fiz tratamento, não dava certo. Foi uma luta, um processo que hoje eu acho que eu tinha que passar, porque mudou, assim, virou chavinhas daquilo que é realmente importante para a vida, sabe? Eu tinha que passar por esse processo todo. E quando eu realmente descobri que estava grávida, aí todas as chaves que faltavam viraram. Aí eu entendi que o dinheiro não vai me comprar nada do que eu realmente preciso, sabe? Realmente, se eu precisasse, sei lá, limpar a casa de alguém, se eu precisasse fazer qualquer outra coisa, eu faria, entendeu? pintar parede, tô nem aí, capinar quintal. Era o meu pensamento, Aí sabe? o Gabriel nasceu, eu fico até meio emocionadinha. O Gabriel nasceu, tive muita dificuldade para amamentar, mas era o amor da minha vida. Eu não queria largar aquele menino para deixar ele numa escolinha e voltar para o escritório. Foi uma luta. Eu sentada na porta da escolinha chorando porque ele estava lá dentro. E eu pensando assim, caramba, eu lutei tanto para esse menino vir e agora eu tô deixando ele na mão de outra pessoa, sabe? Depois de 6 meses ele na escolinha, ele foi. A pandemia veio. E a pandemia veio acabando com o setor de eventos. E é o setor que eu trabalho, a empresa que eu trabalho é assim, de eventos. Ela já estava numa dificuldade grande, assim, sabe? Então, aquilo que eu até te falei no WhatsApp, férias vencidas, um monte de coisa acontecendo que eu ficava assim, meu Deus, a pandemia vai vir. Se quebrar, esses 13 anos eu perdi. É mesmo. Ou se eu não perdi, eu ia ter que lutar pra caramba pra conseguir reaver pelo menos uma parte daquilo que eu trabalhei. Porque a gente tá falando de FGTS não pago, a gente tá falando de um monte de coisa, sabe?
porque a empresa passou por várias dificuldades. A pandemia veio e acabou com tudo. Não tinha evento, não podia se fazer evento. Ah, e aquela crise de ansiedade que já tinha sido controlada, ela voltou com tudo para mim, entendeu? Ah, então você teve de novo, mesmo não, agora não pelo trabalho, mas E pelo risco pela questão agora que eu pensava assim, eu tenho um filho para criar, e pelo risco de entendeu? ficar desempregada. É, eu ia perder os 13 anos, porque eu não sabia se a empresa ia sobreviver e graças a Deus está sobrevivendo. É, mas eu não sabia, naquele momento a gente não sabia nada. Tinha-se o medo da pandemia de realmente a gente morrer, né? E eu tinha a questão de será que eu vou perder tudo? E será que não vou ter mais trabalho? E será que eu vou conseguir, depois de 13 anos, me realocar? Porque a gente sabe que é difícil. Eu não ia conseguir Imagina, ganhar aquilo que eu estava ganhando. Eu ia voltar para estaca zero, zero, sabe? Menos zero. Para ganhar de novo um salário muito pequeno, porque eu estou 13 anos numa empresa e as empresas podem enxergar isso como ela está engessada, está viciada em algumas coisas. Então, tudo isso passou na minha cabeça, eu sabe? imagino. E nesse período eu comecei a pensar em tudo para eu fazer. Então, aí você começou a buscar renda extra? De Assim, buscar alguma tudo, coisa? Mas você buscava tudo. renda extra ou você buscava uma transição de carreira? Uma outra. Porque A hoje você tem uma nova princípio, profissão. Mas é, você buscava uma nova profissão ou só uma renda não. extra? A princípio eu buscava, preciso me achar. Preciso me achar. Eu preciso. Chegou num ponto, Lupe, que era pelo dinheiro, era a preocupação do dinheiro, mas era uma questão, era aquele ponto crucial que você fala, eu preciso achar um propósito. Eu entendi que eu acordo e não estou feliz para ir trabalhar. Eu entendi que eu não queria deixar meu filho assim, tão solto, porque eu trabalhava muito longe, numa cidade diferente, então eu chegava muito tarde, sabe? Então eu comecei a ponderar tudo. Ah, é pelo dinheiro, mas eu tenho meu marido, ele seguraria as coisas. Se a gente tivesse que passar dificuldade, tá tudo bem. Mas eu cheguei no ponto, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Eu não posso mais chegar nesse ponto de eu ficar dependendo de será que a empresa vai ou não vai, sabe? Sim. Então eu procurei tudo, mas de Seu marido certa te maneira eu apoiava? acho Seu que me marido apoia, te apoiava? De tipo, ele me eu quero. apoia, Eu acho ele que me você tem que ir em apoia em frente. tudo, Se em você quiser tudo. largar, tô junto com você. Se você quiser ficar, tô junto com você. Total, total. A minha única questão era que eu não me enxergava em nada. Eu não conseguia olhar e falar, eu não sei, sabe? E aí vinha aquela questão de administração, de falar assim, isso daqui não dá mercado, isso aqui vai passar, isso daqui não vai girar, isso aqui, sabe assim? Sei, A porque você joia já consegue ver as fixa, coisas, né? Você é, consegue fazer contas mais fácil que a gente, meros não, e mortais que não de sabemos olhar mesmo e administração. falar, cara, eu vou ter que investir muito para fazer as pessoas comprarem isso, sabe? É uma coisa que não rola, não tem mercado. Ou, então eu vou. E Pra você ter uma ideia, que eu você pensei de pensou? O que você comida pensou? até roupa. De comida, de eu vou fazer um restaurante, não sei o quê, vou aprender a fazer comida mexicana até roupa. Sabe assim? Porque eu ficava olhando, tipo, aqui não tem, então o mercado tá bom aqui, teria um ponto aqui. Aquelas coisas de administração mesmo. Mas eu não me enxergava nisso. E Entendi. tinha uma coisa de autossabotagem também. A gente tá fazendo uma terapia, né? A gente tá vendo. Mas de Mas sabe o que autossabotagem, assim, acontece? Você está fazendo terapia com as meninas que estão te ouvindo. Porque eu muito conheço doido. essas histórias. É muito doido. As histórias É, se repetem. O que muda é o nome da pessoa, o é. endereço. Mas o que você passou foi praticamente a mesma coisa que eu passei, buscando alguma renda, alguma mudança. Eu sei falar algumas línguas, assim, eu sei falar inglês muito bem, ler, conversation e fazer leitura e falar. Eu preciso de um treinamento, porque eu não fico falando Uhum. inglês todo dia, mas eu sou muito boa em inglês, em leitura e escrita maravilhoso, e espanhol um pouquinho, por causa da minha mãe ainda, uns cursos básicos que eu fiz.
E eu pensei em ser secretária bilíngue. Eu pensei, quando eu tinha 8 anos de formada na veterinária, 9 anos, eu nem tinha Laís ainda, mas eu procurei empregos, assim, procurei vagas de empregos na Cato, naqueles negócios lá de vaga de emprego, que eu nem sei direito, para secretária bilíngue, para você ter noção. Porque para ganhar 3, 4, 5 mil naquela época, que eu estava de veterinária, sendo dona da minha empresa, passando perrengue pra caramba, para pagar a conta, para ficar por aqui, eu preferia ganhar 4, 5 mil trabalhando para os outros das 8 às 5, sem ter sofrimento. Tranquilo. Olha que contrário, né? Porque assim, no meu caso, eu tinha o propósito que eu amava fazer, só que eu estava tão cansada de ser tão escravizada por mim mesma. Sim. E aí eu percebi que, meu, não, olha que gostoso, eu acordo 10 para 7, 7 horas da manhã, tendo meu primeiro paciente, porque é na frente da minha casa a clínica. Olha que gostoso, eu não posso não trabalhar, mas o dia que eu realmente não quero trabalhar, eu posso não trabalhar, Sim. entende? Então, por N fatores, empreender sempre é melhor, entende? Quando eu fui olhar. Mas eu passei pela mesma coisa que você, procurando alguma coisa, e eu não encontrei nada que me agradasse tanto, que me desse tanto prazer e liberdade que a veterinária me dava. Até chegar às joias, né? Então aí, beleza. Aí Então, tá. e eu, nas coisas que eu pesquisei, eu acho que eu também me autossabotava de achar que eu também não seria capaz de fazer. Então eu ficava Ah, assim, meu, não tem nada. Além de não ter nada a ver comigo, eu falava, não vou conseguir fazer isso, não vai dar certo, eu vou ter que investir alto para poder fazer dar certo, e eu não sei se é isso, entendeu? Quando eu achei as joias afetivas e foi do nada, foi passando no feed do Instagram, sabe? Aí eu falei, meu Deus, primeiro que foi o arrependimento de eu não ter visto antes, porque eu queria ter feito do meu leite, porque eu tive muita dificuldade, muita dificuldade. E aí eu falei, cara, eu devia ter guardado um pouquinho, pelo menos para registrar aquele período, né? Foi o arrependimento, mas logo em seguida veio a administração. De caramba, olha o apelo emocional que tem isso aqui. Porque mãe vai pagar qualquer valor por isso aqui, é. Porque sabe? você tinha passado por isso. Você tinha passado por isso e você sabia o quanto aquele momento, aquilo era importante para você. E eu nem tinha visto valores, na verdade. Eu estava olhando assim, como um ADM mesmo, de olhar e falar, caramba, isso aqui é fantástico, uma puta ideia. Porque assim, é sentimento. Quem coloca, precifica sentimento? Quanto vale teu amor? Pelo teu filho, pelo teu animalzinho, pela fase que você passou, pela sua mãe? Quanto vale? Você não coloca preço. E se você coloca preço, você se sente até mal, de falar, ai, Justamente. tá muito caro. Porque você fala, caramba, mas é meu filho, cara. E eu comecei a pensar nisso. Mas fiquei bastante tempo pensando, sabe? E, Então, tipo, então você não será? virou minha aluna quando você viu no Não, começo, assim. não. Aí eu comecei a buscar pessoas que faziam. Então eu achei você no YouTube. Comecei a ver seus vídeos. Aí eu maratonava seus vídeos. Eu ia fazer tratamento na coluna, colocava seu vídeo lá no carro para mim assistindo, sabe? E Sei. aí, antes de falar de feitio de joias, você, a sua pessoa, a forma como você falava, me empoderava. De caramba, dá certo, vamos fazer. Por que não? Sabe? E aí eu não estava nem falando de investimento, de valor, não estava falando nada, mas era assim, por que não? Por que você não vai fazer? Você vai esperar o quê? Quanto tempo E você vai perder mais o você vai quê? esperar? E você vai perder E o se quê? não der Tipo, certo? E se não der certo? O que você perdeu? Nada. Você aprendeu uma coisa muito legal, que se no final nada der certo, você apresenteia todo mundo da tua família, tá tudo bem, sabe? Mas aí era uma coisa que não era. Tanto é que eu assisti no começo, eu quase não assisti Feitio de Joias. Eu assistia seus vídeos de empreender mesmo. ai, que máximo, jura? Um É, ser humano. porque eu Não é queria. à toa. Então, não é à toa, né, Nath, que você está aqui como diamante. Porque eu Depois queria de poucos ver, meses estudando, entende? meio que eu queria me convencer daquilo que eu pensei, sabe? Eu queria me convencer de que eu estava certa, de que o mercado é imenso e de que não se tem valor para isso.
Eu poderia colocar qualquer valor. Não se tem valor para isso. E aí, você me convencia, mas eu ali olhando os vídeos, sabe? Só olhando. Tipo, E meio que prorrogando. que Aí eu fui. você tinha... qual que era a sua dúvida? Assim, prorrogando? Por que você prorrogava? Você tinha algum... Eu nunca tinha feito artesanato. Entendeu? Aí você tinha Eu nunca tinha feito medo... nada. Será que eu vou saber fazer? Aí eu comecei a pensar assim, eu vou fazer o curso e vou fazer dar certo. Mas será que hoje eu posso investir isso? Sabe? Tanto é que eu não fiz o teu curso de primeira. Eu fechei um curso Baratex. Porque eu queria me... É verdade. Porque eu queria me convencer... Ah, também o teu curso não estava aberto. Tá. Mas eu queria me convencer de quanto eu teria que investir. Aí eu dei uma olhada lá, só que assim, muito... Não vou falar que é ruim, mas muito básico do básico. Eu não tinha... Era uma coisa assim, olha, você pega a resina e você coloca o catalisador de olho. Sabe? De olho. Sim. Era muito amador. De olho. Ah, porque eu... Muito. Então, tudo bem, eu entendi mais ou menos o conceito do que precisava fazer mais ou menos, mas para eu sair vendendo, jamais. Eu não me sentia segura. E ao mesmo tempo eu via os seus vídeos, eu ia pesquisando, eu entrava lá no Instagram e desde o princípio para olhar, sabe? Quando abriu a inscrição para o seu curso, eu decidi fazer. Porque aí eu sabia que eu ia ter o material, sabe? Que se fosse para eu empreender, eu ia estar preparada, eu não ia fazer de qualquer forma. Nesse período que eu tinha uma base, eu fiz algumas joias aqui. Mas assim, minhas e para minha irmã, para minha mãe, sabe aquelas coisas? Sei. Não me sentia preparada para vir. Ixi, travou. Oi. Oi, oi, Não, oi, agora oi, sim. oi. Não se sentia preparada? Para vender com aquela muito pouca base, sabe? Se alguém me perguntasse qualquer coisa, eu não ia saber responder. Você não sabia responder nem se quebrava, se não quebrava, se era frio, se era calor, se podia, se não podia. Não tinha nenhuma orientação do pós-venda, do ante-venda. Nada. E por que você Era decidiu dar um voto de confiança? Você já tinha gasto, já tinha sentado na graxa com o curso mais ou menos. Era bem baratinho. E por que que... Baratinho. E por que você confiou? Porque o meu podia ser assim também, ué. Não, mas aí eu tinha já te stalkeado no Instagram. Eu já tinha visto no Instagram as meninas falando. Eu já tinha olhado as suas joias. Eu já tinha visto muitos vídeos no YouTube. E já tinha visto que a entrega gratuita no YouTube já era muito mais do que aquilo que eu tinha pago. Entendeu? Entendi. Então, se eu pudesse ter mais, eu teria tudo. Então, não fazia o menor sentido de eu ficar tentando aprender sozinha, porque chegou um momento que eu falei, e se eu tentar sozinha aqui? Eu falei, não vai adiantar, eu vou ficar gastando dinheiro para tentar aprender sozinha se eu tenho alguém que pode me entregar tudo. Porque eu já tinha visto vários depoimentos das meninas, comentários das meninas falando, então não tinha porquê. Logo em seguida, o seu curso abriu e eu fechei. Eu fechei, tipo, numa madrugada dessas da vida que eu tava de insônia, sabe? Fechei, vamos lá, apaguei e vamos embora. Sabe assim? Sim. No outro dia, eu fechei no começo de setembro, tá? Então isso que eu queria saber. Dia, Quando que você entrou? No comecinho de setembro? Você era da turma 9? Comecinho mesmo. Turma 10. Tá. Turma 10. Quando eu fechei, eu falei pra mim mesma, eu estou fechando em setembro. Em outubro, o dinheiro que eu investi nesse curso eu vou voltar. E aí, tá tudo bem. Eu vou fazendo devagarzinho, eu vou aprendendo, vou me aprimorando e não preciso ficar, sabe, preocupada. Eu só quero retorno daquilo que eu investi. E você queria retorno do valor da universidade em 2 meses? Em um mês. Era a sua exigência com você mesma. Você é muito exigente com Sim. você mesma. Mas Muito. eu gosto disso.
Não, e aí eu também coloquei para mim que se eu estava investindo e se eu estava gastando o meu tempo estudando, eu tinha que fazer uma coisa bem feita. Mesmo que fosse só para ter o retorno do curso, mas que eu tivesse orgulho, sabe? Sei. Só esse período de eu começar a fazer esses objetivos, eu já estava mais feliz. Entende? Eu já estava, já, tipo, Até começou arrepia. algo novo na minha vida, entendeu? Eu comecei a me sentir, mesmo sem saber nada. Se sentir Aquela nova, coisa de me aprendendo, né? auto-sabotar, me auto-sabotar, eu estava jogando no lixo. Porque ainda que eu não fosse uma grande pingentista, ainda que eu não fizesse muita coisa, sabe? Eu estava me propondo a aprender uma coisa nova. Eu estava saindo daquele ostracismo de 13 anos que eu estava vivendo a mesma coisa todos os dias, entendeu? Então, para mim, no dia seguinte que eu sentei comigo mesma e determinei aquilo que eu ia fazer, eu já tinha recebido o retorno do curso, Lu, entendeu? Porque era Você muito tinha, mais do que aprender a fazer a joia. já tinha Eu já tinha resgatado falado, você não, mesmo lá. Você tinha resgatado a Nath de antes lá, de 13, 14, daquela crise de 16 anos ansiedade, atrás. não só da crise, como eu não fui diagnosticada, então eu não estou falando como concreto, mas eu acredito que estava no início de uma depressãozinha, sabe? Estava muito para baixo, muito, muito mal. Então, quando eu me vi com o objetivo de vamos lá, vamos aprender, vamos fazer isso aqui dar certo, sabe? Fiz um logo, comecei a fazer as coisas e aquilo começou a me trazer de volta para aquela Nath lá atrás, que foi fazer a DM e que falou, vou conseguir o dinheiro para fazer a outra faculdade, vou conseguir outra coisa, sabe? Então, para mim, eu não lembro exatamente o dia, mas se eu fechei dia 2, dia 3, o curso já estava pago. Eu já tinha tido retorno. Você já E aí eu tinha, né? comecei a fazer. E É, como você o organizou o mais seu... importante. Uma coisa muito importante. Como que você organizou seu tempo? Na pandemia, a empresa optou por home office. Hum, E aí eu fiquei em home office. Então, eu meio que dividi as duas coisas. Então, eu fazia muitas coisas da empresa de manhã e deixava tudo certo, tudo programado. E enquanto as coisas aconteciam, eu estava assistindo suas aulas. Então você estudou Caderninho na mão. bastante e você estudou bastante e colocou na prática depois? Ou você Não. foi fazendo junto? Eu peguei a sua primeira aula, comprei tudo o que eu precisava comprar e eu fui fazendo junto. Quanto Só tempo você demorou para que eu, comprar as coisas? Rapidão você comprou as coisas? eu já Tipo, você entrou no tinha curso algumas coisas porque naquela mesma semana você eu já completou o que tinha te algumas coisas faltava e minhas vamos. Você não ficou enrolando, né? e vamos. E aí eu fui fazendo joias diferentes daquela que você ensinava. Então, tipo, você ensinou o jardim, aí eu fazia um jardim diferente, porque eu queria ter entendido, sabe, o O conceito. conceito, a Então, eu comecei a técnica e fazer. não Não copiar, não queria te copiar, queria fazer diferente. E eu tinha entendido o conceito. E aí, enquanto eu fazia joias, eu comecei a sentir calma, que era uma coisa que fazia muito tempo que eu não sentia. Calma, sabe? De fazer e comecei a gostar de fazer. Então era um momento meu comigo mesma. Ali eu pensava em um monte de coisas minhas. Ali eu traçava objetivos, coisas que fazia muito tempo que eu não fazia, sabe? Enquanto eu fazia minhas joias. Então foi realmente quando eu te falei, quando eu te mandei mensagem, e falei, Lupe, eu preciso te agradecer porque as joias me trouxe de volta. Não é força de expressão, é real. Porque naquele momento eu estava voltando mesmo. É uma coisa que você não tem noção. E quando isso eu te pra mim falei, não tem dinheiro que você, pague, sabe? você foi a agente transformadora da minha vida, não é exagero.
Porque, Lupe, eu sabia que eu precisava viver para dar o melhor que eu pudesse para o meu filho. Mas eu não sabia como, sabe? Eu não tinha graça. Então, tudo bem, eu estava fazendo uma coisa que eu não sabia se ia dar certo financeiramente. Mas dane-se também para mim, naquele momento. Porque eu estava me Naquele momento você não tava. encontrando. Sabe o que acontece? Naquele momento você não estava acordando mais de madrugada pensando nos problemas da empresa. Você estava acordando de madrugada pensando em mudar a cor do seu logotipo ou mudar o estilo da Caramba, e se eu caixinha. fizesse? Não é E isso? se eu fizesse algo assim? Será que ia ser muito legal? E comecei a fazer. Comecei a fazer as joias, comecei a me sentir mais Você segura. teve muita dúvida? Você tirou dúvida comigo? Você entrava nas aulas, tira dúvidas? Você ficou com dúvida? Alguma dúvida não ficou respondida? Como que é? Como que foi a parte de Eu entrei, suporte, assim? eu entrei em algumas aulas, mas é o que eu te falei, eu maratonei. Eu passei setembro inteiro te ouvindo, quase todos os dias. Então, quando eu entrei na comunidade, comecei a ver as tira-dúvidas anteriores, todas as minhas dúvidas que eu tinha, eu ia tirando, sabe? Aquilo é ouro, não é? E aí eu ia anotando. E eu ia anotando, tinha tudo. Quando eu vi, quando eu entrei na universidade, que eu vi diferença de um para outro, ou eu só não vou fazer dar certo se eu não quiser. Porque eu nem imaginava que você ia ensinar, por exemplo, qual a melhor embalagem. Eu nem imaginava que você ia ensinar, por exemplo, pico de vendas. O que você pode fazer para você vender mais? Eu nem imaginava que você fosse ensinar a criar um link do PagBank. Teoricamente, não seria para aquilo o seu curso. Seria para aprender a fazer as joias. E você, tipo, tinha colocado tudo. Era mesmo, como eu te falei, você estava segurando a minha mão e falando, vamos. Você não vai fazer se você não quiser. E o que me impedia de fazer? Eu não ia mais deixar. Então, quando eu entrei, eu falei, eu tenho tudo aqui. Se eu não conseguir, vai ser só minha culpa. Se eu não conseguir, vai ser só, incompetência minha. Quantas vezes mais eu vou deixar? Eu sei que é muito rígido comigo, mas eu precisava ser rígida naquele momento. Eu já tinha me deixado de lado muito tempo, entendeu? E você Não dava trabalhou tão mais. rígida. Entendeu? E você trabalhou tão rígida para os outros a vida toda. Era o momento de você trabalhar para você, que nem eu falava lá naqueles vídeos quando você não era minha aluna ainda, sabe? É o momento de vocês trabalharem para vocês. Não tem. Vocês ficam sendo rígidas lá para o serviço dos outros, fazendo o sucesso dos outros, sem dormir por causa do sucesso dos outros. Caramba! Tem um negócio na sua frente agora, você tem que ser rígida com. Agora sim você tem que ser rígida mesmo, sabe? Porque Eu vesti é uma só camisa ser. que não era minha. Eu vesti a camisa dos outros, na verdade. E Então, daí? quando eu Aí comecei quando a você vestiu a sua fazer, camisa, coloquei um Instagram na cara e na coragem, porque também não entendia muito pouco, eu não era muito ligada, né? Fiz um Instagram, comecei o Instagram e eu comecei a receber pedidos de orçamento. Aí eu falava, meu Deus, e agora o que eu faço? Será que eu vou conseguir e tal? E na cara e na coragem eu fui pegando. Fui pegando o que vinha. Eu comecei como administradora, assim que eu sou, comecei a falar, eu vou colocar, não tenho tempo para divulgar, não tenho tempo para fazer parceria agora, no começo, então vou colocar o Instagram para trabalhar para mim. perfeito. Aí eu impulsionava e fazia uma meta. Então, se eu impulsionava R$ 30, eu preciso retornar no mínimo, tipo, R$ 1.000, sabe? Um exemplo. Se eu colocava. Era uma coisa assim, tipo, eu vou investir aqui, vamos ver, mas eu preciso fazer isso aqui virar. E comecei a impulsionar. Aí começou a vir histórias. Você tinha conhecimento? Peraí, calma. Você tinha conhecimento de anúncio pago, de fazer anúncios, de impulsionar? Só Você já dos seus tinha feito esse tipo? vídeos. Só dos meus vídeos. Só dos seus vídeos. E aí eu tinha entendido a ideia e vambora. Vamos fazer teste, sabe? Então eu fiz bastante joia, fiz, sei lá, não sei quantas joias, e postava. E aí comecei
ver as que mais tinham curtidas, assim, as que mais as pessoas gostavam. Falei, vou impulsionar essa, porque eu sei que a maioria vai gostar. E aí começou a vir seguidores. Tanto é que eu comecei em setembro, agosto, setembro, porque eu comecei a fazer minhas primeiras joias, né? E começou a vir seguidores e eu falava, meu Deus, e agora? Agora vai ter que dar certo, sabe? Aí, Lu, veio uma história de uma senhora que tinha acabado de perder a mãe. E ela me procurou para fazer um orçamento de joia. E ela falou para mim, eu acabei de perder minha mãe. A única coisa que eu tenho é os fios de cabelo que estão na escova. Eu não tenho mais nada. E a minha mãe era tudo para mim. E a única coisa são esses fiozinhos que eu tenho. E eu queria que você fizesse alguma coisa para mim. Eu nem conhecia essa mulher. E ela me mandou os fiozinhos. Só que quando chegou, eu comecei a chorar. Porque aquilo era valioso demais para aquela mulher. E ela estava confiando em mim, algo valioso demais. Que, de certa forma, eu ia fazer com que a mãe dela estivesse perto dela. Sabe? Ali eu entendi o propósito. Ali eu entendi que não era financeiro que eu estava buscando. Eu estava buscando propósito de vida mesmo. De que maneira eu podia tocar o coração das pessoas. Eu sempre busquei isso de certa forma. Em várias coisas que eu já tinha feito antes, de ação social, essas coisas. Já tinha buscado muitas coisas, assim. Quando eu entendi o propósito, eu falei, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Eu só preciso melhorar, né, a técnica, mas o propósito eu entendi que é isso que eu quero fazer. Ali virou todas as chaves que eu precisava virar. Então eu fiz as joias, ela se emocionou muito, me agradeceu muito. Fiz 3 joias para ela. E quando eu decidi contar a história dela no Instagram, na cara e na coragem, fazendo um videozinho bem, sabe? De quem não tem conhecimento técnico mesmo, mas fiz um videozinho. Veio muita identificação de pessoas que falaram, eu quero isso também, eu quero eternizar Outras pessoas minha que mãe, minha avó, estavam passando meu pelo mesmo cachorrinho. luto. E comecei a conversar com essas pessoas. Então, as joias dela me trouxeram várias outras. Maravilhoso. Quando eu fechei um pedido de cinzas, eu nunca tinha feito. E aí ela falou, você já fez? Eu falei, eu não fiz, mas eu conheço a técnica, eu vou fazer. E aí ela me mandou e foi 8 de uma vez, sabe? 7 de uma 8 vez. de uma vez. E a gente acha, né? Aí, E aí tem algumas meninas que falam, quanto que custa a sua joia? Por quanto você vende? Quanto que você vendia naquela época? É o mesmo preço de hoje? não, eu aumentei. Em outubro, quando eu comecei a vender mesmo, por que que eu tô te falando isso? Eu acho que eu tava vendendo barato Certo, por medo. certo. Então vamos lá. Você Sabe começou aquele o curso negócio no de comecinho eu de não me sinto. setembro. E aí E eu aí vendia você começou a vender 89, no- eh, se- 89 mais a corrente. E aí a corrente custava outro valor. Mas o pingente em si 89. certo. Mas assim, quando eu comecei a ver que estava virando muito, falei, bom, em outubro isso encerra esse valor. E aí em novembro, né? Eu sei que as pessoas pagariam mais. Mas eu acho que eu comecei com esse valor por medo. De será que as pessoas vão pagar? Eu não me sinto tão capaz de fazer, sabe? Por Não, medo. gente, Mas ela, aí ela não é muito capaz começou, de fazer, viu? Daqui a pouco eu mostro umas joias dela, ela é muito ruim começou, de técnica. as pessoas começaram a falar que coisa mais linda, tá maravilhoso. E aí eu comecei a sentir confiança de chegar e falar, não, agora vamos aumentar, dá para fazer. Mas em outubro, com as joias nesse valor, foi quando eu fechei os 4.400 e pouco. Não, fala Tomei um aí direito susto. o valor. Como assim? A 80 e 4, poucos 400, eu até anotei. Eu anotei. 4.429. no mês de
outubro. No mês de outubro. Então, ali eu já tinha recebido o meu retorno e já tinha um valor a mais aí que eu nem estava contando. 4 vezes, né, seu retorno? Sabe? Conta a verdade, né? E nem que eu estava contando. Não estava contando com esse dinheiro, só queria o retorno do curso, sabe? E Só daí? que Aí você aumentou no finalzinho de outubro, então outubro 89, suas joias. Pronto, aí você fechou com aí eu esses 4 e comecei a pouco. falar para as pessoas, olha, vai só até o final de outubro esse valor. Vai E só até o final então de outubro. você também fez um quimera ali no final de outubro, avisando que, tipo, ó, Vai acabar. Então, para aquelas que tinham dúvida, para as pessoas que tinham dúvida e não tinham fechado comigo, eu mandava uma mensagem. Infelizmente, a gente vai precisar aumentar, aproveita e fecha comigo até outubro. Então, eu comecei a fechar muito pedido. Eu trabalhei que nem uma doida. imagina. Porque você pensa, 89, imagina quanto de joia eu fiz para poder chegar nesse valor. Vamos ver, quanto que você cobrava a corrente? 55. Você acha que você vendeu, as joias que você vendeu, esses 4 mil, quanto disso era de corrente? Você que é boa administradora deve ter uma tabelinha, não tem não? Eu tenho, mas ela não está aqui. Mas você lembra Eu não mais ou menos anotei. quantos por Mas cento que ia foi, com corrente? Quase foi 50%, mais ou uns menos? 60%, porque eu tentava fazer com que fosse Para junto. aumentar seu Porque ali eu, ticket médio, pronto. porque ali eu ganhava mais, né? Tá, então eu vou colocar como se fosse Ah, 89 mais uns 50 da corrente, 60, e 55. 140. Então, ó, mais ou menos uns 140 dava seu ticket médio, imagino. Então, 4.400 e alguma coisa dividido por 150, mais ou menos. Uhum. Você fez quase 30 joias, mais ou menos, nesse mês. Foi. Porque ó, só em um pedido foram 8, só em outro foram 4. E aí eu aproveitei para fazer esse pico de venda, de chegar para as pessoas e falar, gente, é só até o final de outubro, é só até o final de outubro. Porque na minha intenção, eu já tinha visto que eu já tinha concluído o meu objetivo. E o que eu queria era me sentir mais segura. Então, bora fazer E joia. agora? Vamos fazer Agora você joia. também já começou a se sentir segura, porque depois de conversar com 15 pessoas diferentes, com histórias diferentes, saber se comportar, porque uma coisa é você trabalhar para uma empresa, conversar com um chefe, conversar pelo telefone com um fornecedor. Sim. Outra coisa é você acalentar o luto de alguém, ter empatia pela história de alguém, discordar, sem poder discordar às vezes. Sim. Se ainda não aconteceu, vai acontecer. De você conhecer histórias que você viveria essas histórias de forma diferente. E a gente tem que ser empáticas porque nós somos seres humanos. E aí veio todo Identificar com essas histórias. E aí você tem gatilhos que são teus e eles estão travados ou destravados ali. Mas o que mais me pegava era isso, era a confiança da pessoa de estar me dando algo tão valioso na minha mão. E aí eu realmente chegava aqui em casa para fazer, porque o ateliê é na minha casa, junto com tudo, né? E pensava mesmo, caramba, essa pessoa tá me deixando o amor da vida dela aqui. E eu não posso decepcionar e eu não posso tratar como se fosse só uma relação comercial. Tanto é que em nenhum momento no meu Instagram eu vendo uma joia. Mas Em é por nenhum isso que momento. você vende. Mas é por isso que você vende. A tia Lupe, a Prof. Lupe sempre fala. Não tem vende, a joia nenhuma coisa assim, compre, promoção não sei o quê. Não tem isso. não precisa. Ali eu conto a história daquela joia. E as pessoas se identificam. Elas querem a E para joia mim, antes o mesmo de você importante oferecer. A gente não oferece, entende? Você entendeu o intuito da coisa, né? Infelizmente quando eu vejo você alunas entende o propósito. eu vejo alunas e não alunas vendendo lá, escrevendo joia com cabelo e cinzas de cremação. Vai, com pelo e cinzas de cremação. 2 enters. Valor 3D 50. Não sei o quê. Mano, a pessoa não tá afim de uma joia. Ela tá afim de guardar a história que ela passou com alguém. Ela tá afim de guardar momentos daquele pet com ela durante aqueles 18, 19, 20 anos. Ela tá afim de guardar aquele único cabelo da mãe dela,
para não deixar dentro da gaveta ou não perder. Ela tá a fim de guardar, ela tá a fim de guardar. Ela tá a fim de poder olhar quando ela quiser, pegar na mão e olhar quando ela quiser e ter algo material para sentir saudade, para sentir perto. Quando as pessoas percebem isso, E é muito ruim quando a gente. quando vocês, minhas Muito ruim alunas, quando a gente percebem trata isso, isso de é maneira. quando vira Quero chave. dinheiro, eu quero dinheiro nisso. E a gente quer, A e gente tudo não. bem, porque, Sim. Nath, a gente precisa de dinheiro para viver. Eu estava fechada com a clínica veterinária, você ainda tá no seu jogo de dois tempos aí, beleza? Você ainda continua Sim. trabalhando na sua empresa e continua associando as joias e organizando teu tempo para que tudo isso corra junto. No meu caso, eu fechei a clínica e eu preciso sim de dinheiro. Mas em nenhum momento eu também. tratei por uma transação comercial. Eu sabia Sim. que... Eu sabia não, eu imaginava, com os meus pensamentos mirabolantes muito louca, a primeira, né, a desenvolver isso aqui no Brasil, eu achava que eu não era louca. E eu achava que tinha gente louca que nem eu que gostaria de ter uma peça desse tipo. De pet, Que foi etc. o meu pensamento lá atrás. Quando eu olhei e falei, mercado tem, o valor eu posso colocar qualquer um que vai ter quem pague. É óbvio que a gente precisa precificar, é óbvio que a gente precisa ter uma coerência, mas não existe valor mensurável. É óbvio que eu também fiz esse estudo, mas o que eu não queria era que fosse mais algo comercial naquilo que é tão valioso para É alguém. isso mesmo. Eu não podia chegar e falar o seu sentimento, o seu valor vale isso, compre aqui, liquidação de tal. Para mim não fazia sentido. Então, em nenhum momento eu coloquei nada em relação a isso. Eu queria contar a história. Ali outras pessoas iam se identificar com aquela história. E realmente aconteceu, e tem acontecido. Então, outubro E aí foi você aumentou... assim, novembro foi assim. Então me conta de novembro. Aí de outubro para novembro você aumentou de 89 que você tava, muito pouco inclusive, mas tudo Aí eu bem, fiz mas foi uma. ótimo. Uhum. Novembro eu fiz uma tabelinha, porque eu estou migrando os meus valores para aumentar. Então, novembro eu fiz uma tabelinha. Joias com até 2 DNAs, R$ 97. Certo. Se vai para 3 DNAs, 107. Se vai para 4 DNAs, 127. Entendeu? Entendi. E aí eu fui aumentando. E conseguiu um pouquinho mais do que o resultado que eu tinha feito em outubro. Quanto foi novembro? Mas para mim, 4.572,87. E aí Somando os 2 eu entendi meses... também que não foi sorte. Eu entendi que não foi sorte, sabe? Então vai, então resume para mim. Você entrou você entrou no começo de setembro. É. E você tá me dizendo que em novembro... Em outubro, 4.429. Em novembro, 4.572. E a gente tá falando... um mês estudando e dois divulgando em 3 meses, né? E ainda, eu vou te falar, divulgando mais ou menos. Por quê? Eu não tenho o tempo, a disponibilidade de ser 100% para joias. Porque se eu fosse, eu tenho certeza que eu estaria lucrando o dobro ou o triplo. E não estou falando de tipo, capacidade só da joia, que minha joia é... Eu estou falando de divulgação mesmo, porque tem procura. As pessoas não conhecem. Ninguém, às vezes, fala, não sabia que isso existia. Então, eu divulgo muito pouco perto do que eu poderia fazer. Eu faço muito pouco perto do que eu poderia fazer. Agora, você viu que as suas joias que dão tração mesmo? Elas sozinhas? Agora? Quanto mais joias você coloca no seu Insta, menos você tem que colocar posts informativos e de quanto... Não precisa mais. Você percebe que as joias já são atração. Porque a pessoa vem através daquela joia que conecta mesmo. Tanto a história que você conta daquela joia, quanto aquela joia naquele aspecto, daquela cor, daquele jeito. A pessoa que estava lá te seguindo e cozinhando galo, ela vê aquela joia e fala, é essa, né? E você acha fácil?
essa forma de... Só me responde isso, a parte técnica. Você acha fácil essa forma de cobrar por materiais, número de estruturas? Para mim tem sido. É. Eu, Tem eu, nu- eu sido. Eu nunca, não sei qui- se eu vou manter. eu nunca quis ter trabalho assim, sabe? Eu sempre colocava um valor, sempre coloquei um valor fechado. Não sei O valor, se eu vou manter. eu sempre coloquei um valor fechado. Eu só não quero que você suba de repente um monte. Então, por exemplo, de 89 para 97, beleza. De 97 para 107, de 107 para É, 117, a gente vai esse é subindo aos o poucos. meu intuito. Eu não preciso nem falar isso, né, para quem é administradora, mas para as pessoas não assustarem, para você ir subindo aos poucos até chegar num ponto que é razoável para você, entre custo-benefício de fazer as peças e quantidade, né, que você está fazendo. Enquanto ainda tem Mas aí, demanda, Lupe, a gente está falando de algo que a gente, o custo é muito baixo. você gastou É quanto muito baixo. para começar tudo? Assim, é que você já tinha comprado algumas coisas, né? Você foi muito gastona? Loucamente? Não, né? Você é Não. administradora, você não deve ter sido gastona. Comprei o pigmento básico, que é aquilo que você mesmo ensina, e eu já Aquelas tinha 5 pensado um cores. pouquinho antes. E vamos fazer essas cores virar 10. Comprei a resina, comprei muito pouca coisa. E, na verdade, ainda estou montando as minhas coisas, sabe? Comprei pouquíssimos moldes. Agora que eu estou começando a comprar mais, para mim conseguir fazer mais joias ao mesmo tempo. Mas eu Perfeito. não fui muito, não. Porque também eu estava muito cética. Porque eu estava com os dois pés ainda. Então, vamos comprando, vamos vendo, para a gente não precisar investir muito e depois jogar esse dinheiro fora. Ainda assim, valia a pena porque o custo era muito baixinho. Você vai comprar copinho de café, copinho descartável para você mexer resina. Você não está falando de nada que você vai gastar com maquinário, com coisas, com locação de lugar para você começar a empreender alguma coisa. Eu fazia na mesa. Tanto é que até agora eu estou numa mesa que metade é financeiro, metade é joia. É a minha mesa do, é a minha mesa do jantar, entendeu? Que eu desmonto e monto durante o final de semana. Eu tiro ela e vou colocar ela em outro lugar. E é isso. Muito louco, né? Eu Como tenho um que pode? computador. Tenho um computador que é da empresa, que eu trabalho durante o dia. E tenho a outra parte da mesa, que é para joias, que é meu ateliê. Então Que você não delícia. investe muito para você. Aí foi por isso que eu pensei assim, eu vou começar com um valor um pouquinho mais baixo. Claro que teve o medo, teve a insegurança também de vender mais alto, porque eu não sabia se as pessoas iam querer pagar na minha joia aquilo. Insegurança de saber, sabe? Mas ao mesmo tempo, aquele pouquinho que eu já estava cobrando já me dava super retorno. Porque o que eu gastava para fazer uma joia, Você acabou com 1 quilo de resina já? já. Que Você bom. tá no segundo quilo? Você já comprou um segundo? Ou você já Já comprou comprei o 5 quilos? terceiro. Ah, por isso também. Você treinou pra caramba. Gente, 1 quilo de resina, só pra vocês terem noção, que deve ser o que ela mais. A única coisa que você repôs, além de copinho e palito, né? Resina, copinho E e palito. catalisador. E catalisador. É, mas É. vem junto com a resina, né? A resina vem junto com o Eu comprei catalisador. o outro maiorzinho. Ah, comprou um a Foi pra mais. isso. Esse um a mais vai te durar para 5 a 6 frascos de resina de 1 quilo, sabe? 1 quilo vem um frasquinho. Ainda vai sobrar catalisador do velho. Você vai usando sempre. Vai te dar para complementar Aí 5 quilos. eu vou comprando. Olha, gente. Eu já comprei umas 3, 4 cores de pigmento a mais, porque a gente quer ir fazendo, né? Olha, ela falou, né, que ela não tinha confiança, que ela não sabia se as pessoas iriam pagar, sabe? Que, tipo, ela não sabia se as pessoas iriam gostar. Olha que sem vergonha que é essa Nath. Não tem nem vergonha na cara dela. Olha que coisas mais lindas. Uma joia mais linda. Do jeito que eu gosto, sabe? Aquelas joias delicadas. Olha, que lindo, que lindo. Gente, eu piro no que ela faz. Tipo, orgulho mesmo, sabe? Aquela professora que fica babando. Sabe quando o nosso filho... Quantos anos tem seu filho? 3,5. 3,5. Ele vai começar a escrever. Quando ele começar a escrever, você vai ter orgulho de ver ele escrevendo as coisas tudo tortinha, sabe?
E a única diferença é que eu tenho orgulho de vocês e não é as coisas não é torta, entendeu? Às vezes um pouquinho. Às vezes fica um pouquinho, né? Gente, é uma joia mais linda que a outra, cara. Não tem como entrar no Instagram dela e não fala. Foi difícil de eu escolher uma joia hoje pra me colocar na capa desse vídeo, sabe? Foi difícil de eu escolher uma joia. Tipo, as joias dela são inspiração pra mim montar aulas. As joias dela são inspiração pra quando alguém me pergunta, quero fazer alguma coisa assim. Eu lembro da joia que eu vi dela. A Nath Arrasa. E, Nath, me fala uma coisa. Onde você quer chegar agora? O que você quer? Assim, que você... Primeira coisa, que você nunca tinha pensado na vida, assim? Uma coisa que você nunca tinha imaginado que seria possível e que agora talvez seja possível com as joias. Porque as joias te propiciou. Financeiramente falando? O que você quiser. Porque vai muito além Primeiro do que assim, financeiro, ó, né? eu não achei que seria possível que eu fizesse as coisas acontecerem sozinhas. Que eu tivesse essa capacidade de fazer, primeiro porque eu tenho algumas inseguranças, então quando eu comecei a colocar joias, as pessoas começaram, eu comecei a destravar essas inseguranças, então eu já não imaginava nunca na minha vida fazer uma live aparecendo no Instagram. Então isso daí já, a joia já me proporcionou isso, porque eu sempre fui muito tímida, muito insegura, sabe? Então, para mim, eu já estou destravando isso. Quando eu converso com as pessoas contam as histórias para mim, e eu também conto um pouco da minha, e a gente troca uma ideia, já está destravando coisas que estavam travadas aqui. Já está acontecendo. Eu já estou sentindo a mudança, sabe? Agora eu já não tenho medo se eu precisar fazer um acordo com a empresa e a gente parcela o que precisar parcelar e eu tiver que sair, eu já não tenho mais esse medo. Porque eu sou capaz de fazer acontecer e eu vou conseguir sustentar o meu filho, manter o mesmo padrão e vai dar tudo certo. Porque se eu fiz do zero alguém que nunca mexeu com artesanato, se eu conseguir fazer com que as pessoas comprassem e me trouxessem, por exemplo, uma das últimas joias que você mostrou foi de uma menina que faleceu, novinha, criança, e a mãe dela me trouxe o cabelo dela para mim. Se ela sentiu essa confiança em mim, o que eu não sou capaz de fazer, Lupe? Ela faleceu uma criança morreu. Ela me trouxe o cabelo dela aqui, pessoalmente, me trouxe o cabelo dela. E eu olhei para aquele cabelo e falei, se eu não sou capaz de fazer essa mãe se sentir a filha próxima de novo, e ela sentiu confiança em mim, em alguém que ela nem viu, ela nunca nem viu. Eu fiz de alguma maneira ela se sentir confiante de trazer aquilo que é mais valioso para ela, o que eu não sou capaz de fazer na minha vida. E se ela Então confia em você, por que agora, você não confia em você? Tipo, e ela não confiou em mim de contar um segredo, ela confiou em mim algo mais valioso da vida dela, que ela não vai ter de volta. Ela não vai ter como cortar de novo quando crescer. Entendeu? imagina, eu Por não que consigo nem pensar não nisso. confiar? Por que não confiar? Eu pensava no meu filho quando eu olhei, eu orei por ela, eu chorei com aquele cabelo, porque ali, Lupe, eu entendia que aquela mãe estava confiando em mim, eu não tinha direito de não confiar em mim mais. Eu não tenho, ninguém pode. A gente é capaz de tudo. E uma pessoa que nunca me conheceu confiou aquilo em mim. Ali eu entendia o propósito também. Tipo, sua Então, missão de mulher, né? Sua missão de de pessoa também. vida, De de vida, não vida. é? Aí que eu falo. É Não é claro que eu só. estou feliz com o retorno. É Lógico, a claro gente que eu estou feliz com o precisa de retorno. grana. A gente precisa de grana porque é a grana que paga a nossa saúde, nosso convênio, é a grana que paga a nossa comida. Mas eu não ensino Vai só a além. fazer joia. E eu não quero que vocês se desenvolvam só fazendo joias. Eu quero que a joia desenvolva as mulheres que têm escondidas por trás de vocês. Quando eu Então falo agora eu já que é consigo isso. pensar nos
próximos passos, eu já consigo pensar, caramba, eu preciso melhorar aqui, preciso melhorar ali, eu preciso investir mais aqui, eu preciso, sabe? Eu já Isso que eu consigo queria ver os saber. próximos passos. O que que você tem Não de cria, não imaginação de cria. próximos passos Eu preciso. para joias, independente de trabalho convencional, ficar lá no trabalho convencional ou não, Uhum. para joias. O que que você pretende? Você pretende crescer ou pretende não? Não quero crescer, Lupe, eu quero ficar assim para mim continuar curtindo minha vida. A Vanessa, sabe a Vanessa do Amor de Maria Joia? Você deve ter visto os depoimentos dela, logo logo a Vanessinha Uhum. aparece aqui de novo. A Vanessa falou: "Não, eu não quero crescer, pelo amor de Deus", porque, entendeu? Não dá tempo. Eu tô trabalhando e eu gosto do que eu faço, eu não quero largar. Então, eu queria saber isso de você, sabe? O que que você quer com as joias? Eu quero fazer o meu caminho para sair da melhor maneira e migrar para algo que eu sempre quis, que é ter uma coisa minha. Então, eu quero fazer esse caminho com calma, mas fazer. Eu quero crescer, sim. E aí eu vou precisar estudar mais, eu vou precisar aprender um pouco mais em relação a marketing, em relação. E quero poder, quem sabe, poder ajudar outras pessoas no sentido de empregar outras pessoas, de ter uma equipe, de ter, sabe? Então, quem sabe? Aí eu Muito bom. vou colocar minha parte de administração em jogo também, né? Justamente porque você pode ter pessoas para conversar com as suas clientes, com uma parte delas. Eu tive um certo período de tempo. Na hora de fazer a joia, eu que converso. Mas a Jessie, Uhum. hoje em dia, conversa sobre pedido, fechamento de pedido, rastreio, entrega isso, entrega aquilo. A Lupe entra agora no momento, hoje, no Memórias de Quatro Patas, quando eu abro a minha loja, que estou para abrir esses dias, inclusive, tenho em torno de 3 grupos e 500 pessoas esperando dentro dos grupos para fazer joias. Então, já tem bastante tempo que elas estão aguardando, assim. E aí eu encaminho para todas as alunas as coisas, né? Aí tem umas que não, que já fizeram joias comigo, muitas delas. Então já são clientes minhas que querem Já que eu querem faça fazer de com novo. você. E eu ainda tenho materiais delas de 3 anos atrás, sabe assim? Então é muito louco isso, porque eu pensava que nem ia ter recompra. Logo, logo você vai começar a ter recompra. Então a Jessie conversa com elas numa parte, e conversa com elas em outra. E naquele momento que eu falo, olha, Márcia Moreira, acabei de pegar seu envelope. Deixa eu pegar a sua cartinha. Deixa eu ver como você quer sua joia. Aí eu pego a cartinha dela. Oi, Lupe, desculpe pela demora, tal, tal, tal. Aí eu leio a cartinha dela, eu converso com ela, eu faço a joia, depois eu só falo, tá bom, Márcia, ok, vou dar andamento na sua joia. Quando ela estiver pronta, a Jess vai te chamar, te mandar rastreio e etc. O Léo faz o acabamento pra mim, e aí ele embala pra mim, e ele faz tudo bonitinho. Ele me traz o pedido pra mim fazer meu recado, escrito à mão, e só. E aí ele embala, ele manda. Então, assim, minha equipe hoje tem Jesse e Léo, que poderiam ser uma pessoa só, porque eu abro pouco a loja. Mas com Uhum. certeza seriam 2 pessoas, uma para fazer acabamento e uma para fazer esse contato mais íntimo até o momento de eu conversar realmente com a pessoa, sabe? E precisa ser. Eu fiquei com medo no começo, então eu já posso te dar um conselho. Esse é meu maior medo. Já posso te falar um conselho, porque quando eu falei, Jessie, eu tenho 30 mulheres para conversar sobre as joias que chegaram no pacote, avisar que chegou o pacote, avisar que tudo. E eu não tenho tempo de conversar com elas, eu não tenho tempo de explicar para elas que eu vou abrir o pacote delas na sequência de chegada. E que provavelmente elas vão. Essa daqui, esse grupinho vai entrar no feitio da semana que vem. Então, assim, eu só quero avisar que o Uhum. pacote chegou e que vai entrar no feitio da semana que vem. Só que mesmo essas palavras me doía no coração, porque não era eu sendo carinhosa com afeto e do jeito que a Lupe Esse é. é um dos meus maiores medos, assim, a É, pessoa entender o propósito, né? E tratar com tanta importância mesmo esse uma, propósito. Será que vai tratar essas clientes sabe o que dessa forma? acontece? Sabe o Sabe? que acontece? Uma super bullshit, sabe? Assim, uma idiotice do caramba. Sabe por quê? Coloca essa pessoa que for te ajudar para ler 4, 5 cartas dessas que você recebeu. Podem ser passadas, escolhe a dedo. 4, 5 cartas dessas que viraram joias.
e mostra para elas isso que a gente vê. Mostra para essa pessoa que vai te ajudar isso que a gente vê, entende? A Jessie, ela já começou a me ajudar com as joias, mas ela já ajudava vocês, minhas alunas, há muito tempo. E no começo, eu falava, Jessie, pelo amor de Deus, trata elas igual. Eu dei pra Jessie um monte de áudios meus, para ela ouvir meus áudios falando com vocês, para ela poder responder à altura, mesmo sem responder, mas tratar vocês do jeito que eu tratava, como alunas. Então, essa parte foi a pior parte para mim de virar a chave, de crença limitante, que eu não teria alguém que pudesse tratar tão bem das minhas alunas e que a Jessie, eu nunca desconfiei que ela não trataria bem, mas ela não ia ser a Lupe. E aí a Jessie é anos-luz melhor que a Lupe muitas vezes, entende? Muitas vezes com vocês, minhas alunas, às vezes, eu falo, Jessie, tem 50 mensagens no Instagram, não dou conta de responder. Amanhã tem aula Tira Dúvidas, eu tenho a aula, a jornada acontecendo, eu tenho a entrevista para fazer com você, eu tenho um monte de coisa. Jessie, por favor, responde meu Insta. Quando eu vou ver as mensagens dela, eu falo, ô Jessie, você foi fofinha demais com aquela aluna, come o rabo dela. Ela tá enrolando, Jessie. Ela precisa se mexer. E a Jessie toda fofa. Então, assim, às vezes a gente se surpreende pro melhor, sabe? Às vezes eu seria... Às vezes eu nem... E outra, às vezes o meu tempo não me deixaria ser a Lupe que eu gostaria de ser. Então, não te impede de crescer por causa disso. Uhum. E eu acredito muito no universo, em Deus e todas essas coisas, sabe? Então, eu tenho quase certeza, como minha vida, que você vai encontrar alguém que vai, em 3, 4, 5 cartinhas que abrir, vai entender o seu propósito, sua missão. E sabe uma coisa que funciona muito bem? Para todo mundo que vem trabalhar aqui comigo hoje. Eu já aceitei na graxa com umas equipes aí, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Concurso, inclusive, com alunas, vocês. E eles não tinham a mesma missão de empresa, assim. Missão de Lupe, na verdade, né? Porque a minha empresa é a Lupe. A minha empresa é isso que eu mostro, que eu faço para vocês. Eu tenho os meninos aqui para me ajudar, a parte funcional para funcionar. Mas sou eu o tempo inteiro. Sou eu o tempo todo. E então a empresa tem uma missão de empresa que é a missão da Lupe. E tem que ser a mesma coisa. Eles têm que querer se emocionar te ouvindo, Nath. Eles têm que gostar. A Jessie ontem me mandou uma mensagem depois da live com a Dani, que estava em prantos lá. Que o marido dela foi perguntar se estava tudo bem para ela, porque ela estava chorando. Então, assim, quando você mostra que missão de empresa você tem, então, propósito, missão e objetivo. Deixa isso bem claro por escrito, num papel, ali na tua frente. Quando alguém, qualquer um, vier conversar com você ou vier te ajudar em qualquer coisa, teu marido que for, sabe? Tua irmã que chegar aí num domingo e você pedir para ela. Não é só dar uma misturadinha de resina e te ajudar a fazer uma joia. Ela sabe que ela tá, como missão, levar esse amor, perpetuar esse amor de alguém, manter o amor de alguém vivo. Esse objetivo, missão, tem que estar bem claro. Quando você fala para as pessoas ao seu redor, ela já não aceita ficar com você, entende? Porque ela vai ficar martelando isso, toda vez que ela estiver fazendo acabamento, vai falar, mano, essa bosta aqui, tipo, nada a ver. Esses negócios de colocar cabelo dentro da joia. A pessoa vai se ligar que é nada a ver pra ela. E se é nada a ver pra ela, é nada a ver pra você também, entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido. E infelizmente eu sentei na graxa, porque só fazia sentido dinheiro em algum momento pra um pessoal que me ajudou em algum momento, entende? E não é dinheiro. Eu preciso viver? Não. Preciso. Eu preciso pagar minhas contas? Mas é consequência. Mas não é. É consequência. Não é. É isso que eu queria. Por isso que tem todas aquelas aulas daquele jeito. Entendeu? Por isso que tem explicando como faz uma venda, como faz um negócio, como faz um Canva, como faz um logotipo, como faz, tipo, mentalidade. Acorda, sabe? É por isso. Porque não é o dinheiro. É a transformação que eu quero trazer pra vocês. Sempre. Entendeu? E o dinheiro vai vir. E ele não vem. Tem como ele não vir. Justamente. É isso mesmo. Não tem como. Tô muito, muito, muito feliz de conversar com você. E pra gente terminar, eu sempre falo, né? Eu quero que você fique livre para falar o que quiser. E assim,
principalmente para as meninas que têm algum desses medos que você teve, ou que têm medo de não conseguir, sabe? E não perceber a oportunidade que elas têm de fazer isso também. Entende? Você tem alguma coisa para dizer para elas? Eu acho que é só pra gente não deixar o medo ser maior do que aquilo que a gente é capaz de fazer. Eu acho que toda mulher, e eu tô falando mulher, mas claro que pode ser homem também, mas é que a maioria é mulher. Toda mulher tem uma potência que às vezes é escondida por várias coisas, por N situações. E a gente esconde essa potência muitas vezes para cuidar do outro, dos outros, e esquece da gente, sabe? Então, é quando eu entendi que a minha potência estava adormecida e que agora eu resolvi que ela não vai dormir mais, eu entendi tudo. E aí até outras áreas da vida, sabe? Tem outras coisas da vida que você já fala, eu não vou aceitar mais isso. Eu não vou aceitar determinados tratamentos, determinadas coisas, não vou aceitar porque eu sou muito potente, eu sou muito capaz. Então, quando a gente se limita, a gente deixa de ver o potencial que a gente tem e que a gente iria muito mais além do que a gente imagina. Então, quando a gente sonha em alguma coisinha, a gente fala, ah, será que eu vou fazer? Enquanto você está perdendo tempo pensando no será, você já tinha feito. Ou refeito, porque às vezes dá errado e você precisa refazer. A questão só é não desistir. Então, em relação à parte comercial mesmo, a gente já conversou, eu falei, né, que realmente as joias não tem como você fazer e dar errado. Não tem como não ganhar dinheiro. Ainda que o seu objetivo não seja só esse ou que seja só esse, você vai ganhar, você vai faturar. Quando você entender o propósito, que é muito além do dinheiro, o dinheiro vai vir. É isso. Normalmente. Concordo, nossa, 1 milhão. Você falou uma frase muito linda, eu vou fazer um post com essa frase, te citando, da mulher da potência. Depois toda mulher esconde uma potência atrás de alguma coisa que você falou, uma frase foda. Vou catar essa frase foda, vai estar, logo logo tá no meu Insta aí com o, entre aspas, Nath. Perfeita. Que a gente não deixe mais essa potência escondida. Eu tento, né? Todo dia. Tem hora que cansa. Eu também. É um exercício diário. É um exercício diário. Às vezes a gente mesmo se coloca para baixo. Mas aí a gente lembra de tudo aquilo que a gente já fez. Lupe, você é uma potência em pessoa. Você não tem o direito de achar que você não é capaz. Sabe por quê você não tem esse direito? Porque você já transformou a vida de muitas mulheres. O que você já fez já te mostra que você é capaz de tudo. E você não só é capaz, como você me fez acreditar que eu também sou. É uma pessoa que você nunca pensou em conhecer na vida, que você está me conhecendo aqui. Você mudou a minha vida. Você foi uma agente transformadora sem nem ter a intenção. Se isso não é missão de vida, se isso não é propósito de vida, o que que é? Tem vezes, Nath, e isso é sincero, tem vezes que dá vontade de largar tudo, sabe? E me falta, às vezes. Vinha uma Nath me falar isso, vinha uma Dani me falar isso, sabe? Porque às vezes parece que eu faço tanto e não consigo mostrar que a pessoa tem um caminho para seguir, é só seguir o caminho. Dá vontade de pegar o carro e ir na casa da pessoa e catar pelos cabelos. Fazer ela fazer. E às vezes eu começo a desconfiar de mim mesma, sabe? Tipo, será que dá mesmo para ela fazer? E aí me vem vocês, aí eu pego os depoimentos de vocês, eu pego a transformação não financeira, a transformação de vida. Porque o financeiro eu preciso provar, porque eu falo disso. E eu sei que sim. Só que eu sei que quando vocês recebem os 3 mil no bolso, ou 1.000, ou 2.000, a transformação que é o que eu quero realmente tá acontecendo. Entende? E, infelizmente, algumas pessoas não entendem que elas precisam dessa transformação. Tem pessoas que visualizaram que precisam da transformação emocional.
mas grande parte das pessoas que precisam de uma transformação financeira é porque às vezes até o emocional tá um bagaço, né? E falta de confiança, falta de autoestima, mulheres em casa, donas de casa, filhos de ninho vazio, mulheres de ninho vazios, filhos grandes. Imagina nós duas, com essas duas crianças grandes, o que eu vou fazer na minha vida se eu não tiver o que fazer? Imagina, dona de casa, cuidando do Léo, dois velhos. Tem que fazer alguma coisa que me dê ânimo, que me dê prazer, que me dê emoção, que me dê vontade de acordar e falar, mano, olha que lindo que eu fiz isso, olha como eu fui capaz de fazer isso. Não quero nunca perder isso, né? E achei que era só do Sagitário que era isso, mas você, Leolina, também é a mesma coisa, então. Mas eu vejo vários pontos que depois eu vou parar para pensar e escrever todos os pontos que eu vejo em você que te fizeram chegar onde você chegou. E eu não duvido que você vai chegar onde... Eu nunca duvidei, mesmo quando você duvidava. Eu nunca... Ó, eu tô pedindo silêncio aí pro pequeno, né? A minha deve ter dormido no sofá, né? Eu nunca Ele acabou de chegar. Mesmo sem te conhecer, eu nunca duvidei que você era capaz. É muito louco isso, né? Mas eu, Lupe, nunca duvidei que Nath e nenhuma de que tá aqui são capazes de chegar onde quiserem. E de melhorar o emocional de vocês. Agora, que quando vocês me mostram é outros 500, né? É uma delícia, de verdade. Foi uma delícia te ouvir, saber de toda essa história. Eu quero saber as cenas dos próximos capítulos. Vai ter vários quimeras acontecendo aí, bem potentes. Pensa numa ação. Quando que é seu aniversário? Leão faz aniversário quando? Em abril? Maio? Agosto. É, julho, agosto. Tá. Não, tá muito longe. Eu tô com pensamento em Dia das Mães. Ah, então. Pensamento em Dia das Mães. Então você já tem que começar a procurar fazer aquele negócio que minha sogra fez e tudo, sabe? Eu queria que você já começasse em janeiro, tá? Fazer umas joias bem simples dessas, bem delicadas que nem a que você faz. Não essas cheias de rabicho, de tronquinho, não. Que elas são mais cheias de coisa, né? Trabalhosas. Umas joias mais simplonas mesmo, assim. E eu quero que você, em janeiro, já vá atrás disso, tá bom? Tanto na sua região, quanto, às vezes, longe de você, um pouquinho mais longe de você. Você é boa de ADM, poxa vida. Então, você é boa de escrever ali uma oferta, ali uma apresentação Media Kit. Tem as aulas de Media Kit lá. Você não precisa colocar no padrão de Media Kit lá no Canva, que nem eu ensino. Tá lá na universidade, às vezes você nem viu. Mas você pode fazer no doc e pronto. E eu quero que você distribua isso daí. Tá com a faca e o queijo na mão. Aí você vai conseguir fazer um pé de meia bem legal, se programar bem bom. Às vezes até 1 ano de programação para poder planejar isso, sabe? Esse futuro muito louco aí com o serviço de agora, entendeu? E a minha saída, minha transição de carreira, ela precisa ser um pouquinho mais demorada por conta de tanto tempo, né? Mas agora, o que antes eu não via, e eu via assim uma possibilidade, eu vou sair e vou voltar a ser assistente, vou voltar a ser auxiliar e vou galgando aos poucos. Hoje eu já não me vejo mais nada disso, sabe? Hoje eu vejo, eu vou sair, mas eu vou sair para algo muito melhor, que sou eu. E que eu sou capaz de fazer esse algo muito melhor, sou eu. Então, eu vou fazer o caminho. Eu já comecei. Você já tem o MEI? Comecei. Mas eu acho que... Você já não, mas eu vou ter que fazer. Faça já. Para ontem. Queria ser o MEI, você pode, mesmo empregada pode ter o MEI, não tem problema. Cria seu MEI para ontem, modifica todos os meios de pagamento, abre contas jurídicas, igual você abriu nas físicas, etc. Igualzinho, faça seu MEI, porque já está faturando muito alto para você continuar como pessoa física. E também vai te dar anos de aposentadoria. Vai contribuir para sua aposentadoria. Em dezembro eu tô caminhando aí para a mesma... Ah, caminhando? Hoje é dia 12, tá na metade do mês. Já faturou 2.000 aí em dezembro? Passou. Manda print, manda print. Passou. Então tá bom. Um beijo bem grande. Obrigada. E nós continuamos se conversando. Foi ótimo, viu? Foi ótimo.
Eu vou te Muito chamar obrigada. para um evento que vai ter aí, um negócio. Você vai vir contar parte técnica do que você fez, como você escolheu. Me aguarde que você vai ajudar muito mais ainda também as mulheres de dentro do seu curso, de dentro do curso, E eu as suas queria colegas. agradecer, queria muito agradecer a oportunidade de conversar com você. Queria te agradecer mais uma vez por você ter começado. Agradecer por você disponibilizar conteúdo gratuito, porque se não fosse eles, eu não teria te conhecido, sabe? E quando você sentir vontade de largar tudo, lembra de mim também, tá bom? Tá bom. Obrigada. Gente, beijo. Quem quiser seguir ela é @encantario.joiasafetivas. Ah, gente, não tenho mais nada para dizer, né? Só quero lembrar todas vocês que ainda estão aqui e ouviram a Nath. Eu quero que vocês, por favor, depois que acabar essa live, comentem aqui embaixo que aprendizado que ela deu. Então, espera acabar a live, depois você volta no meu Instagram, comenta aqui o que mais te marcou, o que você vai implantar no teu projeto que ela implantou no dela, o que você vai implantar no teu projeto o mais rápido possível. Deixa eu ativar os comentários. E a aula 1 está no ar, da jornada. Vai lá assistir antes que saia do ar. Amanhã, 7 horas da noite, estarei aqui tirando dúvidas sobre a aula da jornada. Então, vou deixar uma caixinha de perguntas aí, de agora em diante, até amanhã, para vocês poderem deixar as perguntas que ficaram de dúvidas da jornada, beleza? Meninas, minhas alunas da universidade, recado para vocês. Primeiro, acordem, tenham a Nath como modelo e exemplo para vocês. Lembrem-se que vocês estão muito mais perto de um bom resultado emocional e financeiro do que vocês imaginam, certo? Segunda coisa, amanhã temos aula Tirar Dúvidas ao vivo, 4 horas da tarde, fechada só para alunas, ok? Minhas alunas? Então, recadinho, amanhã temos aula às 4 horas da tarde, só nós. 7 horas da noite, gente, geral, aberta ao público, aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. É o dia que a gente vai tirar dúvidas da primeira aula da jornada. Quem não está inscrito na jornada, Eternizando Pet em Joias, se inscreva. Quem está no Instagram, tem o link na bio. Quem está no YouTube, daqui a pouco eu coloco o link no YouTube, porque eu acho que eu não coloquei. Mas procurem Memórias de Quatro Patas em qualquer rede social. E em todas elas tem um link para clicar para ir para a jornada. Tudo bem, a aula está disponível. E eu preciso que vocês tenham a mesma força e coragem que a Nath. Beleza? Um beijo. Nath, obrigada. Obrigada, meninas. Até logo e tchau.